Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal do YouTube. Meu nome é Igor Loureiro, sou professor de matemática e nós vamos continuar os estudos sobre razão. Primeiramente, você que já está inscrito no meu canal, muito obrigado pela confiança. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo, ative as notificações, comente se você gostou do vídeo, dê o seu like e compartilhe para que outras pessoas também tomem ciência dessa minha iniciativa. Afinal, quero muito ajudar você a tirar as suas dúvidas em matemática para que você possa alcançar os seus objetivos, tá? Vamos nessa então, vamos falar sobre razões especiais. É isso mesmo, quando a gente fala sobre razão, sabemos sobre a definição de uma razão, mas também precisamos saber que existem sim razões especiais a serem estudadas, tá? Vamos nessa então para razões especiais. Razões especiais nós temos ao todo 4, assim a gente acaba considerando, né? Quais são essas 4 razões especiais? Elas são a escala, uma leitura muito importante pensando em vestibulares. Enem, por exemplo, vira e mexe acaba trazendo uma questão que envolve escala. É muito comum quando você estuda cartografia, lá em geografia, você acaba também tendo essa abordagem sobre escala. Escala é considerada uma razão e, nesse caso, essa razão ela acaba sendo formada por uma comparação envolvendo dois valores, né? A gente costuma dizer, quando a gente trabalha com cartografia, a medida, o tamanho no mapa comparado ao tamanho real. Mas, de certa forma, generalizando, podemos dizer que uma escala nada mais é do que o tamanho virtual, que é o número que fica em cima, em relação ao tamanho real, que é o número que fica embaixo. É importante ressaltar, quando você trabalha com escala, você precisa entender que essas medidas que estão sendo relacionadas precisam estar em conformidade. Até porque, se não estiver em conformidade, isso pode acabar provocando o erro na sua questão. Mas, como eu disse, né, não existe apenas a escala como uma razão especial. Um outro assunto também muito abordado em vestibulares é o tema densidade demográfica. Mas, professor, o que seria uma densidade demográfica? A densidade demográfica nada mais é do que a relação, a razão entre o número de habitantes, né, o total de habitantes de um determinado local, de uma determinada região, em relação à área dessa região demonstrada em quilômetros quadrados. Então, número de habitantes por quilômetro quadrado representa a chamada densidade demográfica, tá? Outra razão especial que a gente estuda bastante, principalmente em física, é a famosa velocidade média, né? Quem é que nunca ouviu falar que velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT? E a partir do momento que a gente fala sobre ΔS sobre ΔT, acabamos entendendo que o cálculo de uma velocidade média ou a representação de uma velocidade média é dada a partir de uma razão. Uma razão que relaciona a distância percorrida, né? Ou seja, o espaço percorrido, em função do tempo gasto. Então, é exatamente isso que está aparecendo para você. A razão de uma velocidade média é distância percorrida em função do tempo gasto. A partir do momento em que nós temos essas leituras sobre razões especiais, duas delas bem comentadas em geografia e outra muito comentada em física, eis que também temos uma outra razão especial muito importante e muito estudada em matemática, tá? Estamos falando da porcentagem. É isso mesmo. A porcentagem também é considerada uma razão especial. Nesse caso, é uma razão centesimal, e aí eu estou representando genericamente para você. No caso, x sobre 100. Isso seria a mesma coisa que x%. Tranquilo? É apenas um bate-papo que a gente está tendo, afinal, eu vou trazer aqui exemplos apenas para nós relembrarmos como é que funciona a leitura e compreensão dessas razões especiais quando são cobradas em provas. Nesse primeiro exemplo está escrito: certo mapa tem escala 1 para 50 milhões. Ou seja,
estamos trabalhando com escala, então a gente está trabalhando com uma razão. A razão é de 1 para 50 milhões. Beleza. Então, ó, tá lá a nossa razão construída. 1 para 50 milhões. E é fundamental já antecipar a você que é muito comum um exercício de escala em vestibular acabar se transformando numa proporção, tá? Fique atento. Primeiro você tem a razão, que é a escala definida pelo teu enunciado. Esse primeiro valor indica, por exemplo, o tamanho no mapa, enquanto o segundo valor seria o tamanho real. Beleza? Muito comum, inclusive, que essa escala dada em questões de prova seja colocado na unidade medida centímetro, tá? Então, se eu entender, por exemplo, que a unidade aqui é centímetro, a cada 1 centímetro no mapa representa 50 milhões de centímetros no seu tamanho real. Beleza? Tranquilo? Exemplo 2. Um município tem população de 100 mil habitantes e área igual a 250 quilômetros quadrados. Se eu quiser calcular, por exemplo, a densidade demográfica, basta fazer uma razão que envolve a quantidade de habitantes, que nesse caso são 100 mil, divididos pela área, que nesse caso é igual a 250 quilômetros quadrados. Beleza. Ao fazer essa divisão, eu posso cortar um zero em cima, ó, um zero embaixo, e aí fica a mesma coisa que 10 mil divididos por 25 quilômetros quadrados. Ao pegar 10 mil e dividir por 25, 100 por 25 dá 4, e aqui o resto é zero. Para acelerar a nossa divisão, eu vou pegar esses dois zeros, já vou jogar lá para o outro lado e já vou fechar a conta ali mesmo, tá? Ou seja, isso nos faz entender que esse município ele possui 400 habitantes por quilômetro quadrado, beleza? Então, teríamos aí a leitura da densidade demográfica, tá? Bem, no terceiro exemplo, nós temos um veículo percorrendo 200 km em 2 horas. Então, se nós quiséssemos calcular a velocidade média, nada mais é do que ΔS sobre ΔT. Espaço percorrido seria de 200 km e um tempo de 2 horas. 200 por 2 dá 100, então seria 100 km por hora a velocidade média desse veículo. O que significa 100 km por hora? Significa dizer que a cada hora esse veículo percorre 100 km. Portanto, mantida a velocidade, em 2 horas, 200 km. Em 3 horas, percorrerá 300 km. E assim sucessivamente. Tranquilo? E para poder fechar essa nossa aula, número 4, o percentual de acertos numa prova de matemática foi igual a 40%. 40% é um percentual, portanto, é uma razão centesimal. Basta pegarmos o 40 e dividirmos por 100 e estaria representada a razão daquele percentual. Beleza? Tranquilo? Bem, espero que você tenha gostado de mais essa aula. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e, mais importante, continue estudando comigo para que você possa tirar as suas dúvidas na minha disciplina. Um grande abraço e até a próxima!